Bom, vamos conhecer mais uma plataforma para gerar imagens com inteligência artificial. Dessa vez vou apresentar para vocês a plataforma Leonardo AI, que também é uma plataforma para gerarmos aí imagens. Ele também permite aí a criação de vídeos, mas a gente vai focar aqui na criação de imagens. Então a gente vai ver que a gente está aí num acréscimo de recursos. Então, o Leonardo AI ele vai trazer ainda mais recursos para a criação das nossas imagens, tá? Então, eu vou clicar aqui para iniciar. Também não tenho a conta. Ele vai perguntar aqui para mim, né, com qual conta que eu quero entrar. Eu vou falar que eu quero entrar aqui com a minha conta do Google. E deixa eu fazer esse processo e já volto. Pronto, devidamente aqui logada no Leonardo AI. Ele vai pedir aqui para que eu possa criar um apelido. Vou criar aqui um aleatório, ele vai falar que já tem. Vou colocar aqui um número na frente, que sempre dá certo. Vou colocar aqui quais são os meus interesses. Praticamente quase todos. E vou fazer aqui as permissões, tá? Vou falar aqui que eu quero utilizar para outro, que seria para educação. E vamos iniciar, vamos começar aí a explorar a plataforma do Leonardo AI. Inicialmente, ele já vai trazer aqui a galeria. Então, percebemos que tem diferentes produções, né? Desde produções de mais ilustração, de surrealismo, desenhos, filmes, posters mais voltados para Disney, para Pixar, diferentes referências, e aí a gente consegue também verificar aqui quais são os prompts que foram utilizados, tá? Existem muitos recursos dentro da plataforma, então a gente vai focar aqui na criação de imagens a partir dos recursos que o Leonardo AI nos oferece, tá bom? Então, eu vou vir aqui mostrando para vocês os créditos. Aqui já são 150 créditos e eles vão resetando isso a cada 4 horas. Então, se eu consumir esses 150 créditos aqui só nessa apresentação com vocês, daqui a 4 horas eles vão renovar esses meus créditos, tá bom? Se eu vir aqui no meu personal feed, é onde vão ficar as imagens que eu criar. Então, eu posso vir aqui, então, em personal feed, e ele vai trazer as minhas opções de criação aqui de imagem. Eu vou clicar aqui em New. Se eu clicar aqui em personal feed, ele vai me retornar aqui nas minhas criações, aqui ainda não fiz, ele vai trazer aqui o que eu estiver seguindo, coleções que eu tiver criado, então ele vai trazer para cá. Aqui em ferramentas de AI, eu vou clicar em Image Generation, que é para poder criar imagens, tá? Ele vai trazer aqui para mim um tutorial inicial e aqui ele vai me dar as opções, como a gente começou a ver lá no Adobe Firefly. Então, aqui é onde eu vou colocar o meu prompt e aqui é onde eu posso fazer aqui as configurações de como eu quero a minha imagem. Então, retornando aqui ao Leonardo AI, eu posso vir aqui em Image Creation ou aqui no menu lateral para iniciar a criação das imagens. Então, vamos aqui testar. Ele, assim como a gente começou a ver lá no Adobe Firefly, ele permite uma série de configurações. Qual que é a diferença? Ele permite muitas mais
configurações do que aquelas que a gente viu lá no Adobe Firefly. Então, aqui a gente consegue ter imagens com muito mais precisão no estilo que a gente está buscando do que nos recursos que a gente viu anteriormente. Então, aqui, olha, eu consigo, nos presets, identificar como que eu quero essa imagem. Se é mais voltado ali para um gráfico design, né, que é uma imagem mais com formas, se é uma imagem mais ilustrativa, se é uma imagem mais voltada para um anime, se é uma imagem mais voltada para características do cinema, mais voltadas para fotografia, enfim, eu consigo aí escolher como que eu quero essa imagem. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, uma opção de anime, tá? E aqui, além de escolher, eu posso fechar, tá? E além de escolher esse preset, ele vai me perguntando, beleza, tem o anime, mas tem vários tipos de anime. Qual que você quer? Eu vou colocar aqui, ó, mangá. E ele vai me perguntando questões relacionadas a contraste, questões relacionadas à qualidade, as dimensões, qual que é o tamanho que eu quero essa imagem, questões também, né, da quantidade de imagens geradas a cada prompt. Eu vou manter aqui, eu vou colocar só 2. Aí ele vai me falar aqui da questão das mudanças, né? Isso tudo que a gente está fazendo é na versão gratuita. A gente não está utilizando a versão Plus de nenhuma dessas ferramentas. Então, aqui eu vou manter os 4. Para eu deixar as minhas produções em modo privado só na versão paga, então tudo aquilo que eu produzi vai ficar disponível. Então, aqui tem uma diferença também bem legal, que é a utilização de imagens de referência. Percebam que os outros recursos aqui de referência das imagens, eles estão bloqueados, eles são disponíveis apenas na versão paga. Então, eu vou clicar aqui, ó, em estilo de referência. Ele vai trazer para mim referências criadas da própria comunidade, as minhas produções também, mas eu posso fazer o upload de uma imagem. Então, eu vou trazer aqui o exemplo de uma imagem, que seria a imagem de uma professora, e eu quero criar uma versão aqui dessa imagem nesse estilo de anime. Então, eu vou colocar aqui no prompt que eu quero, né, essa imagem de uma professora, estilo anime mangá, fundo oriental. Vou colocar aqui exemplos mais generativos, mais gerais, tá? Desculpa. E aí eu vou pedir para ele gerar. E aí ele vai trazer aqui para mim algumas possibilidades, tendo essa imagem que eu fiz aqui o upload como referência. Vamos ver aqui quais são as possibilidades, as entregas que ele me dá. Então, ele trouxe aqui alguns exemplos, tá? Não muito parecidos com o que eu pedi, mas algumas referências interessantes. Percebam, eu não especifiquei se até óculos se não iria, eu não especifiquei se seria cabelo comprido ou curto, também não especifiquei as questões das cores. Então, tudo isso eu posso vir aqui agora e fazer as especificações. Então, como o estilo do mangá é esse aqui com relação às cores, ilustrações, a gente consegue vir aqui agora fazer uma série de mudanças aqui dentro do que foi pedido anteriormente e aí sim conseguir outros resultados. Então, eu vou trazer aqui uma proposta de cinema, o mesmo que a imagem de uma professora. Aqui eu já vou colocar estilo pôster, desenho da Pixar. Professora com cabelos longos, em sala de aula, fundo com livros. E vou pedir aqui dentro desse cinema, vou pedir aqui algo mais vibrante. Vamos ver o resultado agora. E vou pedir aqui para gerar.
Então, aqui eu tenho a base professoras no estilo de anime e mangá, e aqui eu já estou pedindo no estilo de pôster desenho da Pixar. Lembrando que eu também alterei as configurações. No primeiro aqui eu pedi em formato de anime, e aqui eu já peguei um modelo mais voltado para cinema, um modelo mais com cores mais vibrantes. Então a gente percebe que ele, talvez pela forma como o cabelo aqui dessa personagem na foto está preso, ele percebe que o cabelo é curto, mas na verdade o cabelo é longo, né? Então aqui ele já trouxe a ideia da professora, mas ele foi fiel aqui na questão do fundo, com os livros e tudo mais. Então, vamos fazer um teste agora, usando o chat GPT. Vamos voltar lá no chat GPT. Vamos subir essa imagem da professora. E vamos pedir para ele descrever essa imagem. Então, ele vai descrever. Ó, a imagem mostra uma jovem professora em uma sala de aula, ela tem cabelos longos e castanhos, está sorrindo. E aí ele vai me dando toda a possibilidade aqui de uma imagem descrita. Aqui é o chat GPT falando que eu atingi o meu limite. Mas tudo bem que eu já consegui aqui o que eu gostaria. Então, o que nós vamos fazer? Vamos copiar aqui esse prompt, vamos levar lá para o Leonardo AI, vamos continuar aqui com a imagem dessa professora de referência. Ao fundo, há 2 quadros verdes com várias fórmulas matemáticas escritas com giz. O ambiente é claro, bem iluminado. E aí, vamos tirar essa parte aqui, tá? Vamos ver como que ele vai trazer para a gente essa proposta de imagem agora, com essa descrição mais detalhada da foto. E agora a gente já vê um pouquinho a diferença da imagem. Então aqui ele já traz uma perspectiva bem diferente do que ele havia criado aqui. Então percebam como que a descrição, como que os recursos que eu utilizo aqui, eles são fundamentais para os resultados que eu tenho. Então aqui eu consigo ter um controle muito maior do estilo de imagem. Então eu consigo montar toda uma apresentação, todo um material de aula, usando o mesmo estilo de ilustração, de imagem, a partir das configurações. Então, eu consigo manter aqui essas configurações, fazendo as alterações do prompt e mantendo a iluminação, o estilo, as características das imagens a partir de uma série de informações aqui pré-informadas. Agora, eu vou colocar que, além de tudo isso, essa imagem deve estar no estilo desenho e pôster dos filmes da Pixar. E aqui eu vou trocar esse modelo, né, de cinema e vou colocar aqui um outro estilo, um estilo mais de ilustração. E vamos ver se vai trazer aqui alguma diferença pra gente, tá? Vamos testar. Percebam, mais uma vez, que na geração de imagens, por mais que a plataforma traga aqui para a gente uma série de resultados, é muito importante o nosso olhar, o nosso objetivo, fazer as interações para que a gente consiga realmente um resultado, um retorno mais próximo do que a gente busca. Então, percebam que aqui ele já muda um pouco, mas ainda não é esse formato aqui de um pôster da Pixar, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou inverter, vou colocar essa informação aqui
do pôster da Pixar é primeiro. E vou pedir para o chat GPT traduzir, vou criar um novo chat. E vou pedir para ele traduzir para o inglês o prompt. O comando seguir. Ele traduziu aqui para mim, eu vou copiar. Vou voltar aqui no Leonardo AI. Percebam que eu já estou com decrédito aqui só estou com 90 moedas agora para continuar criando as minhas imagens. E agora eu vou clicar aqui para gerar essa imagem. Vamos ver se vai ter alguma alteração, alguma mudança na minha resposta. Outra coisa que é importante de dizer, as plataformas de imagem, todas que a gente viu aqui, elas vão aprendendo com os nossos pedidos. Então, elas vão guardando essas informações e é muito comum que depois novos pedidos que a gente vai fazendo fiquem com resultados muito próximos, tá? Então, percebam que a variação aqui foi muito pequena de um resultado para o outro. Então, se o prompt aqui não está alterando tanto, vamos alterar aqui nos estilos, né? Vamos tentar buscar aqui um outro formato que vai trazer uma ilustração mais próxima do que eu estou buscando, tá? Até que eu consiga chegar aqui no resultado mais próximo do que eu busco, do meu objetivo, enquanto essa geração de imagem. Processamento aí de segundos das imagens. E aqui ele simplesmente não teve nenhuma alteração, mesmo alterando aqui o estilo. Vou alterar novamente, vou manter aqui o preset de ilustração, mas vou trocar o estilo para game, para cartoon de game. E vamos ver se eu terei aqui um resultado mais próximo do que eu estou buscando, que é mais próximo de transformar essa imagem em uma ilustração. O outro ponto interessante da criação de imagens com inteligência artificial é que a gente consegue colocar cenários, colocar detalhes e colocar uma série de outros elementos que normalmente a gente teria mais dificuldade. Então, percebam que chegou aqui num ponto que mesmo fazendo as alterações aqui dos estilos, ele ainda mantém aqui para mim um formato muito semelhante nas entregas, né? No que está sendo aqui gerado para mim em relação aos retornos aqui da imagem. Então, eu estou trazendo aqui diferentes tipos de combinações, mas ele é como se ele tivesse realmente gravado as informações que eu trouxe a respeito, como se ele tivesse gravado as informações das imagens anteriores e tudo que ele gera a partir, novamente, desse prompt é muito semelhante às imagens que foram já geradas, tá? Então, agora eu posso tentar aqui um novo prompt, posso tentar uma nova imagem de guia para que ele consiga, então, me trazer outros resultados. Bom, aqui ele fala que eu já gastei os meus créditos, né? O mínimo aqui são 16, eu só estou com 10, então eu tenho que esperar aqui um pouco para eu conseguir mais créditos e conseguir fazer novos testes. Então, voltando aqui à página inicial, a gente consegue navegar pelos estilos de imagens. Então, aqui estão todas as imagens criadas e aqui eu posso navegar pelos estilos. Então, estilo de anime, estilo de arquitetura. Então, por exemplo, gostei aqui dessa
imagem de um apartamento, de um quarto. Eu consigo clicar sobre essa imagem e visualizar todos os detalhes dela. Então, fica disponível aqui para mim o prompt que foi utilizado, quais foram os estilos que foram utilizados, a resolução. A gente consegue verificar aqui também outros elementos utilizados e eu consigo criar uma imagem a partir deste modelo. Então, eu posso também buscar imagens aqui dentro da plataforma do Leonardo AI e a partir de um estilo que eu tenha encontrado, eu posso criar novas imagens a partir dali. Então, eu tenho aqui esses mais voltados aqui de personagens, de ilustrações. Eu posso pesquisar aqui também, por exemplo, questões de questões de ficção. Né? Então, eu tenho vários exemplos aqui que eu posso utilizar para criar imagens a partir deles. Independente aqui do resultado, se é igual aqui um animal ou mesmo uma ilustração de alimento, mas se eu encontro uma referência mais próxima daquilo que eu busco, eu consigo fazer uma criação a partir dessa referência. Vejam que tem muitas propostas e todas elas eu consigo vir aqui e acessar o prompt que foi utilizado. Então, eu posso criar esse prompt, eu posso fazer uma série de remixagens aqui a partir dessas contribuições que são dispostas, né, estão disponíveis aqui para a gente. Várias propostas de imagens diferentes, de animes. Vou escolher uma dessas para a gente verificar, fazer o teste para a gente poder mudar a nossa imagem. Então, essa é a plataforma Leonardo AI, que permite não só a criação de imagens a partir de prompts, mas também a criação de imagens a partir de estruturas e a configuração em diferentes estilos, em diferentes presets, e que a gente também possa copiar todos os prompts e também fazer remixagens, fazer novas imagens a partir das imagens disponibilizadas aqui na comunidade. Então, a gente consegue tanto remixar essas imagens, quanto também utilizar o prompt para que a gente possa copiar ali os estilos que foram utilizados, que foram configurados na criação dessas imagens. E aí, gostaram do Leonardo AI? Percebem aí uma possibilidade de utilização? Vão verificando qual das plataformas vai fazer mais sentido para você, vai ser mais adequada. E não deixe de testar todas, porque o mesmo prompt vai responder, vai te dar respostas e imagens muito diferentes de uma plataforma para outra. Tudo isso em função do banco de dados que cada uma delas tem acesso e como eles fazem essas novas produções a partir do que é feito também usando a plataforma.